Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Tamile Veríssimo, eu sou professora de Administração Pública aqui do Rico Domingues e a gente vai conversar hoje sobre gestão por resultado. Esse tópico que vem sendo bem cobrado e está dentro desse grande guarda-chuva teórico que é a reforma gerencial. O que é a gestão por resultado? Gestão por resultado é a mudança dessa lógica na dinâmica da administração pública. Antes, lá na burocracia, a gente tinha uma lógica de um controle a priori de política pública, né? Esse tipo de controle de política pública que era baseado nos procedimentos, no meio para a consecução desse fim. Então, na lógica burocrática, o que a gente fazia o controle? Primeiro, fazia o controle da licitação, via se estava tudo certo, a questão da probidade, da legalidade, da impessoalidade. Via se a questão orçamentária estava tudo ok para pagar essa política pública, empenho, liquidação, pagamento. Pagou, para a burocracia, esse problema se extingue. Então, o controle da política pública era extremamente prévio, né? Ele se esbarrava e ele acabava com a entrega dessa política pública. Não interessava, portanto, a questão da qualidade, a questão da eficácia, da efetividade, no que de fato essa política pública traz em termos de resultado para a sociedade. E aí foi que a gente viu que a administração pública não estava atendendo essas demandas da sociedade. Foi aí que em 95 a gente teve reforma gerencial no Brasil, no governo do Fernando Henrique Cardoso, em que essa lógica burocrática foi alterada por uma reforma gerencial. E aí sim, a controle de política pública ficou centrada num controle a posteriori. O que essa política pública traz em termos de resultado? A gente passou a fazer então um controle finalístico de política pública. Não que a gente despreze esse tipo de controle procedimental, licitatório, orçamentário, mas agora o foco da política pública é o que ela traz de fato em termos de resultado para a sociedade e para quem é beneficiário daquela política pública. Então, a gente precisa agora de uma administração pública mais responsiva, mais transparente, para que a gente possa, de fato, fazer a avaliação dessa política pública. Então, quando começou a cair gestão por resultado nos concursos, era centrado muito nos instrumentos para essa gestão por resultado. Administração por objetivo, orçamento orientado para resultado. E o que a gente vê agora é que os instrumentos foram deixados um pouco de lado. O que a gente quer entender realmente é essa dinâmica, né? Essa alteração de lógica de um controle procedimental, de meios, para um controle finalístico. Mas tem um instrumento que ainda é muito importante e que cai bastante, que é o contrato de gestão. O contrato de gestão, ele pode cair tanto em administração pública, quanto em direito administrativo e em direito constitucional. Em direito constitucional faz todo sentido, porque é uma previsão constitucional, está lá no artigo 37, parágrafo 8º. E em direito administrativo, tudo certo também, porque ele está dentro dessa estrutura da administração pública, nessa questão mais legal. O que a gente vê é que o teor da questão se modifica dependendo de onde ela for cobrada. Quando é dentro dessa parte do direito, é bem uma letra da lei, é uma questão bem exata, né? Realmente, qual é o texto que está previsto na Constituição e fazem pegadinhas, alterando alguns nomes e tal. Aqui em administração pública, poucas vezes cai o texto, o que eles querem realmente é que entenda essa lógica do contrato de gestão. Então, o que é um contrato de gestão? Contrato de gestão é um contrato a ser celebrado entre a administração direta, indireta e organizações sociais, lembrando que o CIP não faz contrato de gestão. Então, o contrato a ser celebrado entre esses três entes para aumentar o nível de autonomia, como está lá na Constituição. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato. Vejam que na Constituição a questão das organizações sociais não estão expostas, mas é correto. O contrato de gestão é celebrado entre a administração direta, indireta e organizações sociais, a ser firmado entre seus administradores e poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade. Essa é o grande pulo do gato no contrato de gestão. O contrato é firmado e previamente a gente já define quais são os objetivos e quais são os indicadores para fazer essa avaliação de desempenho. Então a gente pactua antes, faz o empenho, dizendo o que vai ser feito, em que medida, em qual quantitativo, em qual nível de qualidade, como isso vai ser mensurado depois e
né, depois que a política pública acontece, a gente faz a avaliação disso, a gente faz uma avaliação desse contrato. Então, cabendo a lei dispor sobre, quando cai em direito inconstitucional, eu já vi algumas questões que muda essa lei, falando em decreto, em lei complementar, mas não, tem que ser uma lei dispondo sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. Vejam, já fala aqui quais vão ser os controles, como vão ser esses critérios para fazer a avaliação. Não tem como a gente dizer que a política pública está trazendo resultado sem que a gente faça uma avaliação disso. Essa é a grande questão. Na questão burocrática, na lógica burocrática, a gente não está preocupado com o resultado dessa política pública e tampouco faz avaliação sobre isso. Agora, nesse momento gerencial, por essa lógica da gestão por resultado, o princípio, né, a principal linha de análise é a questão da eficácia e da efetividade. Mensurar se o objetivo foi alcançado, ou seja, se foi eficaz, e se traz impacto para a sociedade, ou seja, se aquela política pública foi efetiva. E aí, por fim, fala também sobre, essa lei tem que dispor, sobre a remuneração do pessoal. Então era isso, gente, a dica de hoje sobre gestão por resultado. Espero que tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau!